Acabei de chegar de Criciúma, fui vacinar ele ali com a vacina da bronquiolite aqui, e graças a Deus, depois que ele saiu do hospital, só benção, assim. Não pegou um resfriado mais, tá comendo, tá engordando, tá muito bem, tá bem. Deus fez uma obra completa na vida do Conrado mesmo. Agradeço a todos pelas orações, tantas igrejas que se moveram, tanta gente que entrou num clamor assim. Deus realmente, verdadeiramente, deu um livramento pro menino e começou a crescer saudável. E como cresce, né? Como cresce. Ganhou mais 1 quilo, ó, já passou da barreira, tá com 6 quilos já. Ganhou de mim, porque eu estou ganhando peso mais devagar. Eu ganho peso, mas não é nessa velocidade. Tá parecendo o bonequinho da Michelin já. Ai, fofo. Gente, amém? Vamos fazer uma oração? Vamos. Deus, nós queremos te louvar por essa aula, nós queremos te engrandecer pela vida da missionária Silvia, por cada um dos alunos que hoje estão, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir, meu Deus, a gravação dessa aula posteriormente. Que o Senhor possa abençoar sobremaneira, que o teu Espírito Santo traga à luz o nosso entendimento, que nós possamos, nessa noite, gravar em nosso coração tudo que nós vamos estudar aqui, que nós possamos levar isso para nossas vidas e que nós possamos aprender a cada dia mais da tua palavra, crescer em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Amém? E amém, e amém. Gente, vou ficar aqui, mas vou ficar quietinho. Boa aula, Deus abençoe, qualquer coisa nos chame. Amém, amém, glória a Deus. Bom, boa noite, paz seja convosco a todos novamente. Todos já me conhecem, eu sou a missionária Silvia da sede de Araranguá, e hoje nós vamos falar sobre arrependimento, que é a porta de entrada para a vida cristã. Eu vou pedir para que todos desliguem os seus microfones, porque senão fica ruídos internos dos lugares aonde vocês estão. Então, eu vou pedir para que vocês fechem. Vocês estão me escutando? Todos me escutando? Agora sim, antes estava sem som. Tá, então eu vou só ler novamente o que eu li, que vocês não escutaram, e vamos dar continuidade. Comecei dizendo que a nossa aula de hoje será sobre o arrependimento, que é a porta de entrada para a vida cristã. Até aqui todos me escutaram, tudo bem? O arrependimento é um conceito fundamental na fé cristã, marcando o início de uma transformação espiritual e sendo essencial para a salvação. Por que marcando o início de uma transformação espiritual? Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e nós não tivermos arrependimento dos nossos erros e dos nossos pecados anteriores ao dia em qual nós aceitamos a Cristo, não valeu de nada, não haverá transformação. Nós só somos transformados a partir da hora que nós nos arrependemos e que nós renovamos a nossa vida em Cristo, uma vida, não que nós não vá pecar, porque aquele que diz que não peca já está pecando, mas o pedido de arrependimento dos pecados passados e o início de uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida onde eu tenho um termômetro me dado pelo Espírito Santo, onde eu consigo discernir o certo do errado, onde eu consigo discernir quando eu errei, me arrepender e pedir perdão.
Amém? Então, esse estudo explora a natureza, importância e impacto do verdadeiro arrependimento na vida do crente. Vamos ler na Bíblia, em Atos 3:19, livro de Atos 3:19. Vejo que a irmã Claudete está buscando na Bíblia dela, então vamos aguardar um segundinho. No livro de Atos 3:19, nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, quando nós nos convertemos, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados cometidos até ali. Os nossos pecados, eles são apagados. A partir daquele momento, foi jogados os nossos pecados, onde a gente costuma falar sobre o lago do esquecimento, ou seja, foi dado ao esquecimento. A partir de agora é uma vida nova, uma vida onde eu estou começando uma nova estrada, só que agora é uma estrada em direção à cruz, em direção a Jesus Cristo, em direção à salvação. Porque uma coisa é certa, todos nós temos um alvo, e o nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é sermos salvos. Então, a partir do dia que nós nos arrependemos e começamos uma nova vida em Cristo, que nós nos convertemos e que os nossos pecados antigos são apagados, nós começamos uma vida com um alvo, agora nós temos um norte, e o nosso norte é uma vida eterna, ou seja, o céu. Amém? A importância do arrependimento. No fundamento bíblico, nos fala que o arrependimento é o ato de eu não fazer mais, me arrependi, não quero mais, não faço mais, aquilo me traz tristeza, então eu não quero mais. Nós vamos falar um pouquinho, eu quero explicar para vocês o que é fundamento bíblico. O fundamento bíblico são ensinamentos, verdades e práticas que sustentam a fé e a vida cristã. Ou seja, os pilares sobre os quais a fé cristã é construída. Então, a importância do arrependimento, ela tem fundamento bíblico. Por quê? Porque é o pilar sobre o qual a nossa fé é construída. Nós precisamos nos arrepender, deixar o velho homem, deixar a velha mulher para trás, começar uma nova vida, sermos novas pessoas em Cristo Jesus, e, a partir de agora, o que é velho ficou para trás. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, vida nova. Agora é construir uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver também em Mateus 3, 1, 2. Mateus 3, 1, 2. A mensagem de João Batista, que é a preparação para o ministério de Jesus. Em Mateus 3, 1, 2, nos diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos refazer a nossa história, e para nós refazer a nossa história, começar uma nova história em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo, e sem arrependimento nós não chegaremos lá. São coisas que vivem junto, arrependimento, perdão. Sem arrependimento, sem perdão. Muitas vezes nós temos que nos perdoar, e no nosso arrependimento ele acontece quando eu me perdoo de algo que eu fiz, eu me arrependo, eu me perdoo, peço perdão ao Senhor, recebo o perdão do Senhor e começo uma nova vida.
uma vida onde não tem jugo, não tem peso. Eu não preciso ficar carregando o peso daquele pecado que eu cometi. Eu me arrependi, eu pedi perdão e agora ele ficou lá. Deixa ele lá. Não cometerei mais, ele ficou lá. Agora é vida nova. Por isso que aqui João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus por isso. Depois nós vamos ver também em Mateus 4,17, sobre a pregação de Jesus, que é o início do ministério terreno, aonde nos diz assim, em Mateus 4,17. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, Mateus 4,17, que diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, vamos nos arrepender, vamos deixar para trás o que passou, que fique lá atrás. Não vamos cometer, não vamos fazer dos nossos atos pecaminosos círculos viciosos na nossa vida. Ficou para trás, vida nova, começo novo. É claro que nós vamos cometer pecados, mas é como eu disse antes nós temos um termômetro que se chama Espírito Santo, que é a nossa consciência. Eu sei quando eu errei, eu sei que eu pequei, a minha consciência me sinaliza isso, volta lá atrás, pede perdão, se arrepende e começa do zero, zera essa história. O importante é que toda vez que nós cometemos um pecado, nós temos a condição de entender que pecamos, zerar essa conta, pedir perdão, arrependimento e começar de novo. Amém? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguém quer colocar alguma coisa, algum pensamento? Alguma opinião? Amém? Tudo certo? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos falar sobre comissionamento apostólico. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é o comissionamento apostólico. Ele refere-se a um processo de reconhecimento e preparação de indivíduos, ou seja, de pessoas, para assumir papéis de liderança e serviço em comunidades cristãs. Amém? Então, agora nós já sabemos o que é um comissionamento apostólico. Agora nós vamos voltar para dentro da matéria, trazendo esse tema, comissionamento apostólico, tema central da pregação apostólica. Vamos ver agora em Lucas 24, 47, o que nos diz sobre isso. Lucas 24, 47 nos fala: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também vamos ver sobre esse mesmo assunto, comissionamento apostólico, Atos 2, 38. Hoje nós vamos ter bastante Bíblia, gente. Hoje é Bíblia e Bíblia. Atos 2, 38, que nos fala assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, olha o que fala aqui, que nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos. Devemos ser batizados, ou seja, renascer de novo. Então, se arrepender, nascer de novo, em nome de Jesus Cristo, e
ter a remissão dos nossos pecados. A partir da hora que nós nos arrependemos, que nós nos batizamos, nós renascemos, vida nova, nós temos a remissão dos nossos pecados, nós estamos aptos a receber os dons do Espírito Santo. Olha que glória! Esse Jesus maravilhoso, que olha para nós, que temos essa essência pecaminosa. Olha para nós que somos pecadores. E a misericórdia dele nos alcança de uma maneira que ele nos dá a honra de termos vida nova no batismo, que cada um de nós sejamos renascidos nele através do batismo, temos a remissão dos nossos pecados e ainda temos a honra de ter o prazer, a honra e o direito de receber os dons do Espírito Santo. Só um Cristo mesmo para fazer isso por nós. Nós que somos tão pecadores. Então, nós temos que entender que nós temos que ter uma vida em retidão, uma vida onde nós temos que ter a remissão dos nossos pecados. Nós temos que ter o nascimento, o renascimento em Cristo Jesus, através do batismo nas águas. E ainda mais, nós temos a graça e a promessa dele, que a partir daí nós poderemos buscar os dons do Espírito Santo. Uma coisa é certa, amados, só não tem os dons do Espírito Santo quem não os busca. Porque o Senhor disse que ele nos daria. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele nos dá sim. Eu posso dizer por mim, ele nos dá sim. A partir da hora que nós renascemos de novo através das águas, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós colocamos a nossa vida em retidão e começamos a buscar os dons do Espírito Santo, o Senhor nos dá sim. O Senhor nos enche com os dons dele. E é tão bom, é maravilhoso, é gratificante poder servir a um Cristo que, apesar de toda a nossa vida pecaminosa, de todos os nossos pecados, de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas pequenezas, de toda a nossa humanidade, ele ainda nos ama a ponto de nos dar dons, de nos encher de dons. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Então, nós entendemos o que é comissionamento apostólico, amém? Consequências da falta de arrependimento. Em Lucas 13, 3, nos diz assim: digo-vos que não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ou seja, se nós não nos arrependermos, nós pereceremos. E se nós pereceremos, é porque nós não vamos ter vida eterna. Então, novamente, eu digo, para que nós possamos chegar no céu, nós precisamos ter arrependimento, arrepender dos nossos pecados. Amém até aqui? Agora nós vamos falar no tópico 2, o que não é arrependimento. Distinções importantes. Primeiro, o que não é arrependimento? Arrependimento não é apenas uma sensação passageira de tristeza ou culpa. Ele implica em uma mudança de coração, mente e atitude, com a decisão de não mais repetir o erro. Amém? A partir daí, nós temos distinções importantes. Não é mera tristeza, emoção superficial, sem mudança de coração. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é, eu me arrependo, né? Mas se precisar fazer de novo, né? O que a gente vai fazer? Tem que fazer, então não é arrependimento. Porque arrependimento traz mudança. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança.
Quando eu verdadeiramente me arrependo, eu mudo. Aquilo me traz tristeza, eu não quero mais aquilo. Eu não quero mais praticar aquilo, eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais viver daquela forma como eu vivia. Eu quero ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, são coisas que nos trazem tristeza, mas uma verdadeira tristeza, não uma tristezinha passageira, pois é, eu até fico triste, né? Mas fazer o quê? É necessário. Então, é porque não houve arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança, e ele traz mudança de coração, ele traz mudança na mente, ele traz mudanças de atitudes, ou seja, nós temos mudança, nós nos tornamos outra pessoa em relação aos pecados. Amém? Não é mera tristeza, mas também não é remorso. Não é remorso, pesar pelas consequências, não pelo ato em si. Ou seja, exemplos bíblicos de falso arrependimento, exemplos bíblicos do que não é remorso. Vamos dar aqui exemplos bíblicos sobre o que não é remorso e o que é um pesar só pelas consequências, mas não pelo ato em si. Quer ver um exemplo bíblico de falso arrependimento? Saul. Nós vamos ler em 1 Samuel 15, 24, que diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, Saul, ele teve tristeza pela perda do reino, mas não pelo pecado. Então, esse é um exemplo bíblico de falso arrependimento. Nós vemos que rei Saul, ele teve tristeza pela perda do reino, ele ficou entristecido, ele se impactou, aquilo deixou ele aborrecido, chateado, porque ele perdeu o reino. Peço perdão, mas a minha internet caiu. Então, eu peço perdão. Desde do vento que deu esses dias, nós estamos com essa instabilidade na internet aqui na rua. Até uma vizinha veio me perguntar ontem, eu disse, olha, aqui também está bem instável. Então, eu peço perdão para vocês. Mas vamos continuar. Nós estávamos lendo em Judas, sobre Judas, em Mateus 27, 3, 5, diz assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse,
Pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua, Judas. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, e foi e enforcou-se. Ou seja, Judas é um exemplo bíblico, tá, de remorso que levou ao desespero. Agora aqui nós vamos falar sobre remorso. Antes nós falamos sobre o rei Saul, que é a tristeza pela perda do reino e não pelo pecado. E aqui nós vemos que Judas teve remorso, que levou ao desespero. Judas poderia ter feito o quê? Judas poderia ter ido até Jesus, ter pedido perdão para Jesus, porque ele veio para perdoar os pecados. Ele diz o tempo todo na palavra dele: eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Judas poderia ter feito como Pedro. Jesus chegou, Pedro pediu perdão, perdão, porque eu te neguei por 3 vezes. Judas também poderia ter pedido perdão para Jesus. Olha o ladrão da cruz, que no último instante, nos 45 do segundo tempo ali, conseguiu perdão. Judas podia ter pedido perdão, mas o remorso foi tão, que levou ao desespero, e o desespero levou à morte, a se suicidar. Para ver a diferença de alguém que sabe que errou e pede perdão e refaz o caminho, e de quem errou, não pediu perdão, não foi, não voltou atrás, não pediu perdão, e o desespero levou ao suicídio. Amém? Agora nós vamos, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma opinião, algum fato? Tudo bem até aqui? Amém? Estão entendendo? Amém, então. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos falar sobre a verdadeira natureza do arrependimento. Amém? Que é a definição etimológica, ou seja, metanoia, grego, né? Mudança de mente ou pensamento, ou seja, metanoia, que é uma palavra grega, quer dizer mudança de mente ou pensamento. Definição teológica para isso, que é uma mudança radical de direção, de afastamento de Deus para a aproximação a Ele. Ou seja, é a mudança radical de direção. Ou, colocando em miúdos, eu estou numa direção onde me leva a pecados, aonde me leva a erros, aonde me leva a, muitas vezes, até pecar até contra o meu Deus querido amado. Mas, quando eu me entrego ao Senhor, que eu renasço, estou com uma nova vida, a remissão dos meus pecados, que eu pedi perdão, eu entrei num estágio de arrependimento, eu me arrependi de tudo que eu fiz, eu estou tendo uma mudança radical de direção, ou seja, agora a minha vida é direcionada a Cristo, direcionada à cruz, direcionada a ver uma vida em retidão, direcionada a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, de afastamento de Deus, agora eu estou em aproximação cada vez mais de Deus, e o que eu mais quero um dia é estar junto com Ele lá na glória. Então, essa é uma mudança radical de direção. Amém? As 3 faces do arrependimento. Primeira é a mudança de mente. Ou seja, nova perspectiva sobre Deus, pecados
e relacionamentos. A nossa mente, quando nós começamos a viver uma vida em Cristo Jesus, quando nós nos entregamos realmente a viver uma vida em retidão, nós temos uma nova perspectiva sobre Deus, nós enxergamos Deus sobre um novo prisma. Agora Ele é o nosso Pai, agora Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Ele não é aquele ser distante. Agora não, agora Ele é o nosso Pai, agora nós sabemos que nós temos o Espírito Santo Consolador, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não estamos mais com aquilo que nos fazia nos distanciar de Deus, que é o pecado, porque o pecado nos distancia de Deus. Então, agora nós temos uma nova perspectiva sobre Deus, pecado e relacionamentos. Qual é a minha nova perspectiva sobre o pecado? Agora eu consigo discernir. Agora o Senhor me deu sabedoria, entendimento, discernimento. Eu consigo discernir o que é pecado, do que não é pecado, do que é certo, o que não é certo, o que eu devo, o que eu não devo. E quando eu não consigo discernir isso, eu vou para a palavra, eu vou para o joelho na oração, porque o Senhor fala conosco. Então, antes de tomar qualquer atitude, antes de qualquer ato, eu tenho a escolha de, Senhor, mostra para mim se é isso realmente que tu queres da minha vida. Se essa porta é para se abrir, que ela se abra, amém, mas se não, fecha, Senhor Jesus. A mesma coisa são relacionamentos. Aqueles relacionamentos que eu tinha antes da remissão dos meus pecados, aqueles relacionamentos que me levavam a pecar, eu já não consigo mais sentar à mesma mesa deles, eu já não consigo mais conviver com eles, eles já não são mais o que me agrada, eu já não me sinto bem mais perto das pessoas que junto comigo me levavam a pecar. Então, por isso, a mudança de mente, a nossa mudança, agora nós temos uma mente cristã, com pensamentos cristãos. Então, a nossa mudança de mente, ela muda a nossa perspectiva sobre Deus, porque agora nós enxergamos Deus como Pai, e também ela muda a nossa visão do pecado, nos leva a entender o que é e o que não é, o que eu devo e o que eu não devo, e melhor, ela muda os nossos relacionamentos. Por isso que quando nós nos entregamos a Cristo e nós começamos uma vida cristã, as pessoas vão se perdendo. Aquelas pessoas que viviam conosco, alguns vão se perdendo, alguns vão saindo da nossa vida. Alguns vão se afastando, muitos a gente já nem vê mais, alguns a gente já nem sabe mais. Por quê? Porque agora nós é que não servimos para eles, porque agora nós temos uma visão cristã, quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio, e o nosso coração está cheio de Jesus Cristo, o nosso coração está cheio de palavras de vida, de luz, de palavras de bênção. Então, o que acontece? Muitas pessoas não querem mais andar conosco a partir da hora que nós nos entregamos para Deus. E isso é normal. Isso não aconteceu só comigo, só com você, isso acontece com todos aqueles que querem andar em retidão. Amém? A segunda face do arrependimento é a mudança de sentimento, transformação das emoções e afetos. Nós começamos, quando nós somos pessoas que nós nos arrependemos e nós renovamos a nossa vida, nós transformamos as nossas emoções e os nossos afetos. Hoje, nós temos afetos verdadeiros, nós amamos verdadeiramente o nosso próximo. Muitas vezes, no passado, quando nós não éramos cristãos, apesar que eu nasci num lar cristão e me criei, mas isso não impediu disso acontecer na minha vida, muitas vezes os nossos afetos nem eram tão afetos assim. Às vezes, as pessoas tinham utilidade na vida da gente. As pessoas eram úteis em alguma área. Ai, é bom porque... Ai, mas ela é útil. Não, ela conhece. Ela pode me indicar. As pessoas tinham utilidade.
Quando nós nos tornamos pessoas verdadeiramente cristãs, com uma visão cristã, com emoções e afetos cristãos, as pessoas não têm utilidade. Nós olhamos as pessoas como almas. E a palavra de Deus diz que o valor de uma alma ele é incontável. Incontável. Então, nós começamos a olhar as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de um olhar de Cristo, um olhar de Deus. Como Deus olha para as pessoas? O Senhor enxerga almas. E ele diz que almas são valores incontáveis, e eu começo a enxergar pessoas como almas. Então, eu mudo as minhas emoções e, ao mesmo tempo, eu mudo os meus afetos. Emocionalmente, eu vou me abrandando. Se eu era uma pessoa muito braba, eu vou me abrandando. Se eu era uma pessoa muito nervosa, eu vou me acalmando. Então, as nossas emoções também vão se acalmando, nós vamos nos moldando nos moldes do Senhor. Por quê? Porque a partir da hora que eu me arrependo e eu começo uma nova vida em Cristo, eu entrei para a olaria de Deus. E na olaria de Deus, a gente é moldado. Por isso que a transformação das emoções e dos afetos, porque nós estamos na olaria do Senhor, nós somos moldados, e o Senhor molda as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos... A gente muda até os nossos trejeitos. Eu mesmo conheço pessoas que quando eu conheci, quando não eram cristãs, e conheço agora... eu conheço uma moça que, eu olhando para ela, disse, meu Deus, ela mudou até a forma dela de andar. Ela mudou a forma dela de se expressar. Por quê? Porque o Senhor, ele nos coloca na olaria e ele nos molda. E o Senhor, quando faz, ele faz perfeito. Então, é por isso que a mudança de sentimento. A terceira face do arrependimento é a mudança de vontade. Vamos ler em Romanos 12, 1, 2. Ai, desculpa, eu tentei segurar esse espirro até agora. Romanos 12, 1, 2. Em Romanos 12, 1, 2, nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o nosso culto racional, é que nós, pela misericórdia de Deus, nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No 2 diz assim, não se amoldem, ou seja, não sejam modelados ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, a terceira face do arrependimento é a mudança de vontade, ou seja, nós entrarmos em alinhamento com a vontade de Deus. Entrar em alinhamento é estar no centro da vontade do Senhor, é entender que eu estou no centro, que quando eu olho para o céu, eu entendo que eu estou no centro da vontade do Senhor. Por quê? Porque eu deixei que o Senhor me modelasse, ou seja, eu não entrei no molde deste mundo, mas eu me deixei ser transformada pela renovação da minha mente e pela modelagem do oleiro. Então, a partir de agora, nós já estamos tendo a modelagem do oleiro, que é as três faces do arrependimento. Resumindo, a mudança de mente, a mudança de sentimento e a mudança de vontade, eu resumo ela todinha em entramos na olaria. Estamos sendo moldados. Até aqui, amém? Tranquilo? Então, eu vou passar para o processo do arrependimento. Agentes do arrependimento. Quais são os agentes do arrependimento? Graça divina, que é a iniciativa de Deus.
Em Romanos 2:4 nos diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, graça divina é uma iniciativa de Deus na nossa vida, que nós não devemos desprezar, e que são riquezas, chamada de riquezas da bondade de Deus, que é a tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, nós precisamos reconhecer que somente através da bondade de Deus é que nós chegamos ao arrependimento. E glória a Deus por isso. Então, um dos agentes do arrependimento é a graça divina, que é uma iniciativa de Deus na minha e na sua vida. Outro agente do arrependimento é obra de Cristo, que é um fundamento para o arrependimento. Em Atos 5:31 nos diz assim, ó: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, glória a Deus, porque um dos agentes do arrependimento é a obra de Cristo, que foi o fundamento para o arrependimento. Por quê? Porque Deus elevou Cristo a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Israel aqui somos nós. Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus por isso. Porque que seríamos de nós, né? Se Deus não tivesse dado seu único filho, como diz em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Então, glória a Deus. E o outro agente de arrependimento é a ação do Espírito Santo, que é a convicção de pecado. Em João 16:8 nos diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, um dos agentes do arrependimento é a ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, nos levando a ter convicção do pecado. E quando ele vier, ou seja, quando Jesus vier, ele nos convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus por isso. E meios utilizados por Deus. Quais são os meios utilizados por Deus para nos levar a viver o processo de arrependimento? Ou seja, os meios utilizados por Deus é a palavra de Deus, as escrituras, as pregações. Quando você está falando de Deus para alguém, você está utilizando uma das formas que Deus nos deu para utilizar, para nós levarmos pessoas ao arrependimento, ao processo de arrependimento nas suas vidas, para elas poderem ter uma nova vida, ou seja, serem renascidas em Cristo Jesus. Então, os meios utilizados são a palavra de Deus, escrituras e pregação, a iluminação do Espírito Santo, ou seja, a aplicação da verdade ao coração. Quando nós aplicamos a verdade de Deus ao coração, ou seja, nós falamos das verdades de Deus, nós estamos sendo luz na vida dessa pessoa, nós estamos iluminando a vida dessa pessoa com o Espírito Santo.
com o brilho do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa, quando que ela se arrependeu e ela nasceu de novo, ela é remida, lavada no sangue de Jesus, ela tem o brilho do Espírito Santo. Então, é um dos meios utilizados por Deus. Algum de vocês já aconteceu de olharem para vocês assim, como você é diferente. Como você é diferente? Aí você diz assim, obrigada, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo na minha vida. É a minha busca pelo Espírito Santo. Como é bom quando a gente chega num lugar e começa a conversar com as pessoas, e as pessoas dizem assim, sei lá, tu tem alguma coisa de diferente, tem algo de diferente em ti que me cativa, ou tem algo de diferente em ti que me faz tão bem. Como é bom conversar contigo. Pai, por mim, eu passei o resto do dia conversando contigo. Sabe o que é isso, gente? Isso é a iluminação do Espírito Santo, é a aplicação da verdade ao coração da gente. A boca da gente fala do que o coração está cheio. E se o teu coração, se o meu coração, ele está com a verdade do Espírito Santo, ou seja, o meu coração está cheio de Deus, que é a verdade verdadeira, é a palavra do Senhor. É claro que eu vou estar iluminando, eu vou me tornar aquela luz que a Bíblia fala, ou seja, a iluminação do Espírito Santo. E também nós temos que entender que eu vou fazer só uma parte aqui, sentir de Deus fazer essa parte, bem rapidinho. Gente, é assim, quando o Lúcifer caiu, se tornou um anjo caído, antes de acontecer isso, ele refletia, olha só, ele refletia o brilho de Deus. Quando ele se tornou um anjo caído, ele perdeu o brilho. Como tudo mais ele perdeu, ele também perdeu o brilho. Quando Jesus veio, quando Jesus veio à Terra, viveu a sua vida como homem, e quando ele subiu em nuvem e glória, ele nos deixou o seu Espírito Santo. Mas antes que isso acontecesse, numa de suas pregações, ele disse que nós seríamos sal e luz. Opa, sal e luz. Antes de Lúcifer cair, se tornar um anjo caído, ele era o quê? Ele refletia o brilho de Deus. Ele caiu e se tornou um anjo caído. Ele mais um tanto, não é verdade? A partir daí, quem se tornou o sal e a luz? Quem se tornou os refletores de Jesus? Quem é o reflexo de Deus? Somos nós. Porque o Senhor disse que nós seríamos como sal e luz. Para nós sermos sal e luz, nós temos que ser renascidos de novo, nós temos que ter a remissão dos nossos pecados, ser lavados no sangue de Jesus. A partir daí, nós começamos a refletir o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo, o brilho de Jesus. O que acontece? Quando o diabo se levanta, a briga do diabo não é contra Deus, não é contra Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo são invictos, eles nunca perderam uma guerra. Então, o diabo não vai lutar contra quem nunca perdeu uma guerra. A luta do diabo é contra nós, a nossa carne, contra nós, seres humanos. Sabe por quê? Porque ele nos odeia. Por que ele nos odeia? Porque hoje nós somos quem ele foi. Hoje nós carregamos o brilho do Espírito Santo, aleluia, oh glória. Hoje nós carregamos o brilho do Espírito Santo. Hoje somos nós que brilhamos. E que nós nunca venhamos a perder esse brilho. Por mais que os nossos dias sejam difíceis, as nossas lutas sejam difíceis, por mais que às vezes o fardo é pesado, porque o diabo se levanta assim contra nós.
O diabo manda seta, sim, contra nós. Eu sei que muitas vezes é fadonho, é pesado, é cansativo. Mas lembre-se que você carrega o sabor e o brilho do Espírito Santo. Nós carregamos o sabor e o brilho do Espírito Santo. E lembre-se de não esperar nada, porque ninguém lembra do sal. Até o momento que o sal falta. Pega uma comida sem sal para ver se alguém vai gostar. Mas se eu coloco sal na comida, ninguém diz, nossa, como o sal dessa comida está gostosa. Não, as pessoas vão dizer como essa comida está gostosa. Ninguém fala de sal. A não ser que você pese a mão e salgue demais, ou você tire o sal. Por isso que Deus diz, nós temos que ser o sal, porque o sal, ele dá o sabor. O sal é o tempero, nós somos tempero e somos luz. Somos o brilho. Então, nós temperamos e iluminamos. Deu para entender? Isso só acontece na nossa vida a partir do arrependimento, da remissão dos nossos pecados. Até aqui, tudo bem? Tudo certinho? Amém. Glória a Deus. Deise, Eric, Carmen, tudo bem? Amém. Então, agora, nós vamos passar, já estamos quase no final. Perspectivas teológicas sobre o arrependimento. Então, perspectivas, tá? Teológicas. Perspectivas? O que nós esperamos? Isso quer dizer, quando eu tenho perspectiva de algo, eu estou esperando algo. Vamos lá. Diferentes ênfases denominacionais. Qual é? Vou. Diferentes ênfases, denominação. Qual é a ênfase que cada denominação dá sobre o arrependimento? A católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fala sobre o arrependimento como, 2 pontos, penitência e obras de satisfação. Então, eles falam sobre penitência. Eu pequei. Então, você vai rezar 20 Ave Marias e 50 Pai Nossos e pronto. Tá feito o arrependimento. Protestantes, que somos nós. Graça e fé como elementos centrais. Por que graça e fé? Porque nós vivemos no tempo da graça. Graças a Deus, que a graça é de graça. Graças a Deus por isso, Senhor Jesus, que a graça é de graça. Ou seja, nós vivemos no tempo da graça. O Senhor conhece a nossa essência, foi Ele que nos fez, nós somos a sua obra. Então, se Ele é o nosso Criador, Ele conhece as nossas pequenez, Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece a nossa essência pecaminosa. Então, nós vivemos pela graça, e a sua graça nos basta. Então, nós vivemos pela graça e fé como elementos centrais. Nós sabemos que nós erramos, nós pedimos perdão, Senhor, nós somos tomados pela graça do Senhor, e nós continuamos com fé e seguimos em frente. Amém? É assim que nós, protestantes, cremos na remissão, no arrependimento dos nossos pecados. E é assim que a Bíblia nos fala, porque nós seguimos a palavra de Deus. Porque assim, se não tiver na Bíblia, não vale. É sim, sim, não, não, não podemos nem botar e nem tirar um ponto, uma vírgula, é o que está na Bíblia e pronto. Agora nós vamos falar, então, sobre a Igreja Ortodoxa. É o processo de teoses, ou seja, divinização. Então, é o divino. Nós vivemos no tempo, eles vivem como o processo de divinização. E nós não vivemos esse processo, mas a Igreja Ortodoxa vive, e é dessa forma que eles veem o arrependimento. Agora, passando para a parte dos debates teológicos. Em debates teológicos,
existe uma relação entre arrependimento e fé. Por que existe essa relação de arrependimento e fé? Porque quando eu me arrependo, porque quando eu largo mão de todos os meus vícios, todos os meus pecados e eu me arrependo, eu renovo a minha fé em Deus, eu começo uma caminhada com Deus. Então, eu começo uma caminhada de fé, porque nós vivemos pela fé. A nossa fé é o que nos move. Eu sempre digo que ai de mim o dia que eu perder a minha fé, porque o dia que eu perder a minha fé não me vale mais viver, porque eu vivo pela minha fé. Eu não consigo ver o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor já está lá e Ele já está preparando o dia de amanhã. Então, eu vivo pela minha fé e eu sei que amanhã, independente do que acontecer, o Senhor já está lá. E isso é viver de fé, é viver pela fé. Muitas pessoas acham que viver pela fé é, 2 pontos, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, irá me cair do céu o maná dos céus. Não, isso não é viver de fé. Isso é que nem diz a Bíblia, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. E você viverá do suor do seu trabalho. Viver de fé é saber que eu coloco o pé e o Senhor coloca o chão. Amém? Isso é viver de pé, de fé, é saber que o Senhor já está lá. É saber que eu orando, eu jejuando, eu buscando, o Senhor estará lá. Mas para que eu possa viver de fé, e viver nessa relação entre arrependimento e fé, eu preciso da busca. Nós não podemos esquecer desse elemento importantíssimo que se chama busca. Eu tenho que estar sempre buscando ao Senhor em oração, eu preciso estar buscando ao Senhor em leitura da palavra, eu preciso de crescimento em graça e conhecimento, eu preciso estar ligada com Deus. Uma coisa que eu sempre ouvia meu pai dizer, não existe soldado sem quartel. Eu não preciso ir na igreja, precisa sim, porque você não é soldado de Cristo se você não ir no quartel. O quartel é a igreja. Então, nesse caso, eu preciso entender que a relação entre o arrependimento e a fé tem a busca. E eu preciso buscar o Senhor. Também o arrependimento vemos o arrependimento como um evento único, ou seja, ou o processo contínuo. Arrependimento como evento único ou processo contínuo. Eu preciso continuamente estar buscando o meu arrependimento. Porque o dia que eu tiver alguma atitude errada e eu não me arrepender, eu não estou debaixo da bênção. Eu saio da bênção. Olha bem, eu preciso me arrepender para não sair da bênção. Eu volto um pouquinho para trás, quando eu disse que o Senhor conhece a minha essência, foi Ele que me formou, Ele sabe que eu sou pecadora, mas Ele conhece o meu coração arrependido. Ele sabe que eu tenho um coração arrependido. Então, a graça dele decai sobre mim. Por isso, o arrependimento, os debates teológicos, eles levam a uma discussão onde se fala do arrependimento como um evento único ou um processo contínuo. Por que arrependimento como evento único? O calvinismo, não sei se vocês já ouviram falar sobre Calvin, mas o calvinismo, ele fala que uma vez salvo, para sempre salvo. Então, quer dizer que uma vez que eu aceitei a Cristo, eu fui salvo, para sempre salvo. Independente se depois disso eu errar, eu pecar, eu matar, eu roubar, enfim, transgredir as leis. Mas eu já fui salvo, então para sempre eu serei salvo. Não, nós não. Nós temos uma Bíblia, e a Bíblia nos diz
na palavra de Deus, ela nos fala que é um processo contínuo. Então, apesar de ter debates teológicos em relação a isso, nós temos a Bíblia, que é o nosso norte do certo e do errado. E a Bíblia fala que é uma busca contínua ao processo de arrependimento. A gente peca e se arrepende, e depois não volta a pecar mais, em nome de Jesus. Amém? Então, nós entendemos dentro dos debates teológicos que o processo do arrependimento, ele é um processo contínuo. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Nas nossas orações, nós já devemos começar a oração pedindo: Senhor, nos perdoa, nós somos pecadores, nós temos ciência que somos pecadores, perdoa os nossos pecados. Amém? E também nós temos que entender que dentro dos debates teológicos existe gente que debate entre a relação entre arrependimento e fé. Eu digo que, no meu entendimento, e tudo que eu estudei até aqui, existe sim a relação entre arrependimento e fé. Amém? Por quê? Porque a minha fé, ela se baseia em Deus. E Deus diz que se eu não tiver um coração arrependido, eu não chego aos céus. Eu não ganho a salvação. Então, eu preciso dessas duas coisas, sempre entendendo que entre essas duas coisas existem a busca. Amém até aqui? Glória a Deus. O arrependimento é mais do que um conceito teológico, é um convite divino para uma vida transformada. É o ponto de partida para uma jornada de fé autêntica e uma relação restaurada com Deus. Ou seja, o Senhor não retarda as suas promessas, ele não atrasa as suas promessas. Isso nós vamos ver em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9, que nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia ou por demorada, mas o longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Vou ler novamente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos acham que as promessas demoram a se cumprir, é o que está dizendo aqui, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amém? Deu para entender até aqui sobre o arrependimento? Todos entenderam? E que o arrependimento é a porta de entrada para a vida cristã e que não existe vida cristã sem arrependimento? Então, amados, essa era a nossa aula de hoje. E que nós possamos entender que nós precisamos nos arrepender. E que nós possamos entender que a nossa porta de entrada para uma vida cristã, a nossa porta de entrada para uma vida celestial é o arrependimento, é o perdão. Nós não falamos muito aqui sobre ir pedir perdão, mas eu quero falar para vocês que dentro do arrependimento, que é a porta de entrada para a vida cristã, o pedir perdão, ele faz toda a diferença. Porque lá no céu não vai existir loteamento. Lá no céu nós vamos ter que viver todos juntos, todos em comunhão. Como que eu poderei viver em comunhão, vamos supor, com a Claudete, se eu não me dou com ela? Ai, mas tudo bem, eu sou cristã, Claudete é cristã. Lá no céu ela fica mais para lá, para a direita, eu fico aqui mais para a esquerda e está tudo bem. Não, queridos.
eu preciso ir lá na Claudete e dizer, Claudete, me perdoa, querida, eu pequei, eu errei, mas eu estou te pedindo perdão, eu me arrependo e eu queria te pedir perdão, porque um dia, Claudete, eu quero morar com você lá no céu. Eu quero estar com você lá no céu. E para que isso aconteça, eu não posso ter picuinha, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ressentimento, porque mágoa, ressentimento, picuinhas, briguinhas, nada entra no reino dos céus. Lá é um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de união. Então, é isso que nós temos que entender, que o arrependimento, o pedir perdão, né, e o arrepender-se dos seus pecados e isso justificar e refazer uma nova história com aqueles que nós erramos, é sim a porta de entrada para uma vida com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vou colocar o PDF da aula passada completo para quem quiser ler lá no grupo, e vou colocar o de hoje. Nós temos no de hoje 1, 2, 3, nós temos quatro perguntas no questionário da aula de hoje, e temos o questionário da aula passada. Vou colocar, estarão dentro dos PDFs que eu vou colocar. Peço para que vocês respondam as perguntas. A primeira é: explique por que o arrependimento é considerado importante na fé cristã, citando evidências bíblicas e teológicas. Segundo, descreva a diferença fundamental entre arrependimento genuíno e mero remorso, fornecendo exemplos bíblicos para ilustrar cada um. Na 3, identifique e explique os 3 elementos principais que Deus usa para operar o arrependimento na vida de uma pessoa. E a 4ª e última é: reflita sobre a sua própria experiência de arrependimento, como você experimentou as 3 faces do arrependimento, mudança da mente, sentimento e vontade em sua vida. Amém? Então, daqui a pouquinho esse material já estará lá no grupo, para que vocês possam imprimir ou copiar e poder fazer as perguntas do questionário. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Doutora? Não, meu amor. A doutora poderia me passar ali nos agentes do arrependimento a passagem de João, ação do Espírito Santo, que eu só peguei, João, apesar que tudo isso vai ter no PDF, que eu vou mandar. Então tá. Amém. Vai ter aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, peraí, deixa eu botar assim direitinho, ó, vou mostrar para vocês, tá? Ó, o PDF vai ir toda a aula que eu li para vocês, tudo que eu interagi com vocês, vai ir para vocês agora no PDF. E aí, minha amada, tu vai ter todas as passagens, tá bom? Tranquilo. Mais alguma pergunta, Eric? Deu para entender a aula hoje, Eric? Deise, Carmen. Gente, vocês estão aí, meu povo? Eita, nós, mas bate, estão tudo aí. Ó, ganhei coraçãozinho. Ganhei coraçãozinho. Espera que o pastor Jonathan não está aí para ficar roendo os cotovelos. Eu ganhei coraçãozinho. Gente, amo vocês em Cristo Jesus, vocês são bênção na minha vida, e eu espero poder ter ter me feito entendido para vocês, e quero agradecer a Deus pela vida da Carmen, da Claudete, da Deise, do Eric e de todos que ainda vão assistir essa aula. Que Deus os abençoe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Pai amado, grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula. Te agradecemos, Senhor, porque
Nós queremos crescer em graça, em conhecimento, Senhor Jesus, e estamos aqui buscando do teu conhecimento, Pai. Por isso, derrama da tua graça sobre nós, Pai. Senhor, se existe algo ainda nas nossas vidas que nós precisamos nos arrepender, precisamos ir e pedir perdão, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Vem, Senhor Espírito Santo, vem falar conosco. Coloca na nossa mente, Espírito Santo, no nosso coração, aonde que nós ainda precisamos melhorar, Pai, porque nós queremos, Senhor, crescer, Pai amado, melhorarmos, Senhor, como pessoas, como filhos, Pai, para que possamos sempre ser sal e luz do Espírito Santo, por onde nós andarmos, Pai. Pai, eu agradeço pela vida de cada um e te peço uma bênção redobrada, sem medida, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Daqui a pouquinho estou mandando para vocês o material lá no grupo da Escola Bíblica, tá bom? Pastor Jonathan não está, mas eu deixo o meu agradecimento a ele pela confiança, confiar os alunos dele a mim. Em nome de Jesus, muito obrigada e Deus vos abençoe. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Beijos. Claudete, Deus te abençoe. Beijo, minha querida. Amém, amém. Deus abençoe todos nós, pastora. Amém, glória a Deus. Eric, filho, Deus te abençoe, que o Senhor te encha da graça dele, que o Senhor faça que você cresça em graça e conhecimento. Deus te abençoe, filho.